Tudo em paz com vocês? Bom, é sempre um prazer retornar a esta casa tão acolhedora e para mim é um privilégio pessoal muito grande qualquer oportunidade que temos de refletir e de falar sobre a mensagem do Mestre Jesus. Hoje o tema é a ingratidão dos filhos. Está ouvindo aí? Ouvindo aí? Está ouvindo, tá bom? A ingratidão dos filhos e os laços de família. Trata-se de um tema desafiador, um tema extremamente abrangente e um tema, por que não dizer, universal. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, somos filhos de um pai e de uma mãe. Todos nós, sem exceção, constituímos no decorrer da nossa encarnação laços de família. Então esse assunto nos interessa muito. Além do fato de que a maioria de nós assume o divino papel de sermos pai e mãe. A grande maioria, ou de forma direta, gerando os nossos próprios filhos, ou de forma indireta, quando adotamos, quando cuidamos de crianças de outras pessoas, quando cuidamos de crianças carentes. Então, por isso que esse tema nos interessa tanto. É tão importante para nós. E ele é um tema que eu diria que é um tema gigante, porque nós vamos abordar vários assuntos. Eu não sei como é que eu vou fazer isso em 40 e poucos minutos, mas vamos tentar, porque nós vamos começar analisando a própria ingratidão em si. De onde é que vem essa ingratidão? Quais são os efeitos dela? Depois nós vamos verticalizar sobre a ótica do filho ingrato. Por que existem esses filhos ingratos que são colocados nos caminhos de determinados pais, de determinadas mães? Depois vamos falar um pouquinho dos laços de família. Será que esses laços são decorrentes de conjunções genéticas? São decorrentes da matéria? Ou será que isso são coisas tratadas no mundo espiritual? E por fim, vamos analisar o tema sobre a perspectiva do pai ou da mãe que sofre determinado ato de ingratidão de determinado filho e de determinada filha. Neste momento, um irmão nosso muito questionador pode nos perguntar: mãe, tem pessoas que teve na sua existência pais que atuaram com eles com extrema violência, tem pessoas que abusaram dos próprios filhos. Como é que estes seres vão ter gratidão em relação àquele pai e àquela mãe? Minha gente, para responder esse nosso irmão, vamos buscar a lei maior. Honrai vosso pai e vossa mãe. Não tem condicionante. Honrai vosso pai e vossa mãe. A lei não diz honrai vosso pai e vossa mãe se eles forem bons. A lei não diz honrai vosso pai e vossa mãe se eles cumprirem as missões deles. É simplesmente honrai vosso pai e vossa mãe. Então, mesmo esse pai ou essa mãe que agiu com extrema incompetência, que não soube bem cuidar daquele ser que estava reentrando no mundo material, nós devemos agradecer a ele. Agradecer o quê? A oportunidade que a encarnação nos dá, que foi pelo viés daquele pai e daquela mãe, que nós estamos tendo oportunidades de nos melhorarmos como espírito, de evoluirmos. Eu não estou querendo dizer com isso que filhos que sofrem violência, que são abusados, devem se manter próximos daqueles pais. De forma alguma, isso seria um contrassenso. Esses filhos, muito pelo contrário, eles devem ser afastados daqueles pais. Mas isso não desobriga aquele filho que, quando ele tiver discernimento, ele agradeça aquele pai, pelo menos em relação ao dom da vida material. As oportunidades, as muitas oportunidades que a possibilidade encarnatória nos traz e nos dá. Começamos então com a ingratidão. Minha gente, a ingratidão é a filha dileta, é a filha predileta do egoísmo. E o egoísmo tem essa predileção pela ingratidão, pela capacidade danosa que ela tem. É um defeito, é um equívoco grave que nós cometemos, é a ingratidão. Só para termos noção de como ela é perniciosa, vamos trabalhar com exemplos.
desamor, um ato de desafeto em relação a um inimigo nosso, a uma pessoa que nos odeia, a um malfeitor. Agora vamos pegar esse mesmo ato de desamor, esse mesmo ato de desafeto, só que desta vez em relação a pessoas que nos amam, em relação ao nosso pai, em relação à nossa mãe, e em relação ao nosso Deus. Nunca esqueçamos que Ele é o nosso Pai maior, devemos de gratidão eterna. Então, qual desses dois atos se nos parecem mais graves? Aquela agressão cometida ao inimigo ou aquela agressão cometida aos nossos benfeitores, aos nossos pais? Evidentemente, quero crer que todos nós chegaremos à conclusão de que aquele ato agressivo em relação ao nosso pai e à nossa mãe, ele é mais grave. E por que ele é mais grave? Porque ele está imbado, circundado pela ingratidão. Por isso que ele se torna um ato tão mais grave em relação ao outro. Eu não estou querendo aqui dizer que é adequado, que é aceitável a agressão com relação ao inimigo. Eu não estou querendo dizer, nem poderia dizer isso, porque o nosso irmão maior nos ensinou: amai-vos uns aos outros, amai ao vosso inimigo. Esse é o ensinamento. Não estamos preparados ainda para exercê-lo em toda a plenitude, mas a nossa direção deve ser nesse sentido. Mas a questão do amai-vos uns aos outros é tema para outra palestra. Vamos nos abraçar com a ingratidão. Falei aqui, já fixando o entendimento, que a ingratidão ela atua sobre a base do egoísmo. Todo ato de ingratidão nossa tem como fundamento o nosso próprio egoísmo. Agora precisamos estar alertas que muitos dos nossos atos de ingratidão e, consequentemente, atos de egoísmo são decorrentes de atos equivocados dos próprios pais, ou do pai, ou da mãe, ou de ambos. Aí aquele nosso irmão questionador vai perguntar de novo: então você está dizendo que a culpa pela ingratidão dos filhos, pelo egoísmo do filho, é do pai? De forma nenhuma eu estou dizendo isso, e nem poderia dizer isso em face do que nos esclarece o Espiritismo. Mas vamos guardar na nossa mente essa pergunta, que eu preciso amadurecer um pouquinho mais o tema, e já já nós voltamos a ela, para tentar respondê-la com mais profundidade. Falemos agora dos filhos ingratos. Os filhos ingratos, se eles soubessem a quantidade de dificuldades, de aflições e de sofrimentos, se eles iam retirados dos seus caminhos, se eles assumissem uma postura de maior gratidão em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, em relação ao seu Deus. Eu não sei se todos perceberam, mas eu proferi essa frase de impacto na terceira pessoa. E eu fiz isso como um alerta para todos nós, porque é comum, quando nos defrontamos com os grandes equívocos de nós humanos, os grandes defeitos que ainda temos, a gente usar a terceira pessoa. Eles são orgulhosos, esquecemos que ainda temos fagulha de orgulho dentro do nosso próprio coração, que tanto nos impede de chegar à simplicidade e à humildade, como foi proposta pelo Cristo. É comum que nós digamos, eles, os egoístas, esquecendo que também somos egoístas, esse nosso nível evolutivo, esse egoísmo que nos impede de compor uma sociedade mais justa, mais fraterna. Comum nós dizermos, como acabamos de dizer, eles, os ingratos, esquecendo que a ingratidão ainda faz parte do nosso ser, ainda faz parte do nosso dia a dia. Então, essa frase foi dita na terceira pessoa para que nós pudéssemos nos alertar e começar a falar sempre na primeira pessoa. Vamos refazer essa frase, só que agora na primeira pessoa. Nós que somos ingratos, se nós tivéssemos plena consciência da quantidade de dores, de aflições e de sofrimentos que seriam retirados dos nossos caminhos, se nós assumíssemos uma postura de maior gratidão em relação ao nosso pai,
em relação à nossa mãe, em relação ao nosso Deus. Não é diferente quando a gente se coloca, quando a gente fala na primeira pessoa, a gente começa a ter uma vontade de mudar, de fazer diferente, para que possamos no nosso dia a dia diminuir aquela carga de equívoco que ainda temos no nosso ser. E é importante que tragamos agora para esse momento da nossa reflexão uma doutrina muito bonita que é utilizada pelos alcoólatras anônimos. Se perguntarmos para várias pessoas qual é o primeiro passo para se deixar o alcoolismo, essa doença, essa chaga do alcoolismo, muitos dirão que é não frequentarmos mais bares, porque ali é um local que nos convida à embriaguez. Outros tantos dirão que é você trocar suas amizades, porque aqueles seres que se comprazem com o alcoolismo não são mais amizades adequadas. Então, quem quer se libertar do alcoolismo, pare de comprar bebida alcoólica e leve para a sua própria casa. Minha gente, esses passos e muitos outros são importantes e são fundamentais na cura dessa doença do alcoolismo. Mas nenhum deles é o primeiro passo. O primeiro passo para curarmos o alcoolismo em nós é nos reconhecermos alcoólatras. Porque imagine só, eu bebo todo final de semana, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. Aí eu digo, não, eu bebo socialmente. Eu paro na hora que eu quiser, eu não sou alcoólatra. Não existe a menor possibilidade dessa pessoa mudar aquele vício. Por quê? Porque ela não reconhece aquilo dentro de si. Vamos trazer isso, transmudar para o mundo espiritual. Existe alguma possibilidade da gente mudar o egoísmo que tem dentro de nós, se nós não o reconhecermos? Se nós não nos reconhecermos orgulhosos, será que a gente vai conseguir assumir uma postura de menos orgulho? Assim como a ingratidão. Se não reconhecermos fagulhas de ingratidão no nosso ser, da mesma forma, nós perdemos a capacidade espiritual de nos transformarmos. Então é importante que nós reconheçamos a nossa cota parte desses equívocos coletivos, para que também nós contribuamos com a nossa cota parte na revolução, na evolução do universo. Já que a gente já está mais ou menos conscientes dessa nossa parcela de responsabilidade, vamos fazer agora uma pequena dinâmica. Já que todos nós somos filhos de alguém, então vamos aproveitar um pequeno momento para a gente refletir. Eu vou fazer alguns questionamentos e eu queria que todos vocês respondessem. Não em voz alta, não para mim, mas para vocês mesmos. No seu íntimo, eu vou conduzindo, perguntando e cada um vai respondendo. Para si mesmo. Vamos fazer disso um momento de reflexão. Minha gente, será que nós sempre fomos gratos ao nosso pai e à nossa mãe? E eu digo ao nosso pai e à nossa mãe, não é ao nosso pai ou à nossa mãe. Porque muitos de nós têm uma predileção por um e por outro, aí gastam uma parcela muito grande de gratidão em relação a um e esquece da gratidão que deve ao outro. Então a reflexão é assim: nós sempre fomos gratos em relação ao nosso pai e à nossa mãe. Esse pai e essa mãe que normalmente perderam noites de sono nas nossas enfermidades infantis. Esse pai e essa mãe que por vezes branquearam os cabelos nas preocupações da nossa adolescência e da nossa juventude. Esse pai e essa mãe que mesmo na nossa fase adulta nos acompanha com um olhar caridoso, carinhoso, de amor. Será que nós sempre respeitamos a opinião desse pai e dessa mãe? Será que nós sempre valorizamos o que ele tinha, o que ela tinha a nos dizer? Será que nós honramos nosso pai e nossa mãe? Será que nós nos desincumbimos da missão reversa de cuidar deles? Porque a vida é uma gangorra. No começo da vida, nós somos débeis, estamos aqui embaixo, não temos condições nem de se alimentar. Aí
Aí vem 2 seres, ou 3 seres, 4 seres. Aqui pode ser pai e mãe, pode ser o tio, pode ser o avô, pode ser o amigo. É quem cuida. Aí vem esses seres adultos e cuidam. Só que a gangorra inverte. Está aqui nosso pai e nossa mãe, velhos, precisando da nossa força, da nossa juventude. Nós nos desenvolvemos bem de cuidar deles, do pai e da mãe. Será que nós cumprimos bem essa tarefa? Esse tempinho extra que o Senhor falar não foi o que eu esqueci o resto da palestra, não. Era para que nós pudéssemos mergulhar dentro de nós mesmos, sem que minha voz nos atrapalhasse, para que a gente pensasse bem sobre essas questões que foram colocadas aqui. Já que nós estamos falando de gratidão, não poderíamos jamais esquecer da gratidão em relação ao nosso Pai maior, em relação ao nosso Deus. Será que nós somos gratos a Deus? Muito de nós, naquele arrobo de dar uma resposta direta, rápida, clara, como se a gente estivesse sacando uma arma, a gente vai dizer: lógico que eu sou grato a Deus, eu agradeço toda noite nas minhas orações. Só, minha gente, que agradecer a Deus com palavras é muito bom, mas é necessário que nós façamos mais, que agradeçamos a Deus com atitude. Sabe por quê? Porque para Deus não faz diferença. Vai fazer muita diferença para nós outros, para nós que somos as criaturas, para nós que fomos criados por esse Pai. Deus é superior a tudo. Deus não se indigna, Deus não se zanga porque eu não sou grato a Ele. Mas faz muita diferença para a nossa evolução espiritual agirmos com gratidão em relação ao nosso Pai Celestial. E aqui eu aproveito para dar só um exemplo, que realmente meu tempo é exíguo, porque eu quero abordar muitas questões. Um exemplo de ingratidão que a gente comete muitas e muitas vezes nas nossas encarnações, sem perceber que estamos sendo ingratos a Deus. O ato de reclamar da vida, o ato de maldizer a dor, o ato de se indignar diante de pequenas dores, de pequenas doenças, de uma derrocada financeira. Nós parece que temos o hábito de reclamar. Isso, minha gente, é uma injustiça e é um ato de ingratidão tremendo a Deus, só que a gente nem se percebe e segue a encarnação reclamando e reclamando. E por que isso é um ato de ingratidão com relação a Deus? Porque, gente, o Espiritismo vem nos esclarecer que Deus nos colocou no melhor local possível para a nossa evolução espiritual. Não existia local melhor para nós encarnarmos, para a nossa evolução. Não só no planeta Terra, no universo. Nós nascemos no lar mais propício. Nós passamos pelas nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas dores que precisávamos passar. Lembram daquele nosso irmão muito questionador? Ele vem questionar de novo. Será, irmão? Será que é assim? Eu conheço pessoas que nasceram em lares tão difíceis, envoltos em tanta violência, que se avizinharam da droga ainda criança, e passaram por situações de miserabilidade, que sofrem tanto na vida. Será que essa pessoa encarnou no melhor local possível? Minha gente, para responder a esse questionamento, nós precisamos fazer um aprofundamento filosófico relativamente grande. A gente vai ter que abordar uma questão muito séria. Nas primeiras perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores nos deixam muito claro que nós ainda não temos evolução espiritual e moral sequer para entender a essência de Deus. Então a gente fala muito de Deus, a gente agradece muito a Deus, a
Muitos de nós já conseguem exercer esse amor incondicional a Deus, mas pela nossa própria condição de habitantes desse planeta de provas e expiações, a gente não entende ainda quem é Deus, essa energia, esse infinito. Às vezes é difícil a gente até perceber o conceito de infinito. Então, nós não acessamos ainda a essência de Deus. Mas nós podemos dizer duas coisas com convicção em relação ao nosso Deus. E se alguém me perguntasse, como defina Deus com uma palavra, o que é que eu diria? Amor. Deus é a expressão mais pura do amor incondicional, do amor amplo, geral e restrito. E outra coisa que a gente pode também afirmar com convicção sobre Deus é que Deus é a expressão máxima também da justiça. E se posso dizer que qualquer um de nós sofre uma injustiça, como é que eu posso dizer que aquela pessoa que nasce numa circunstância de dificuldade, ela não está sob o amparo da justiça e do amor de Deus? Então, irmão, me dê uma explicação, porque só dizer isso é muito vago. Então, eu vou tentar explicar isso. Aquela pessoa que nasce ou que passa por grandes dificuldades na vida, ela pode estar passando por dois tipos de processo. Um deles é o processo expiatório. Vejam que coisa maravilhosa, divina que Deus nos oportuniza. A irmã dor, o irmão sofrimento, para expiar os nossos equívocos, para expiar a quantidade de desmandos que nós já produzimos. Então é divino. É o quê? O lado da justiça atuando. E qual é a outra perspectiva que está se abraçando com o lado do amor? É a dor, o sofrimento como oportunidade, como alerta, como ensinamento, como educador. E aí a gente percebe claramente a atuação do amor de Deus. Então, lembremos-nos que quando estivermos envoltos com essas dificuldades que venham a nos abater, lembremos que nada do que ocorre conosco é injusto. Ali a gente está sofrendo ou o ato divino de justiça que nos é favorável. Não existe vingança de Deus. Deus não se vinga, Deus não se zanga com a gente. O que ele ia se vingar? Coisa mais equivocada que eu acho é a gente dizer: Deus me perdoe. Se Deus não se indigna com os nossos atos, por que eu estou pedindo perdão a Ele? Ele é puro perdão, é puro amor. Então aquele sofrimento, aquela dor não é castigo, não é vingança, é oportunidade. Agora nós temos que ter inteligência espiritual para nos abraçarmos com essa oportunidade. Senão, a dor vai servir só para doer. Que chato, né? A gente perder essas oportunidades. Então, abracemos-nos com isso e, a partir de agora, tenhamos cuidado nesse hábito que consubstancia-se na ingratidão. Na ingratidão em relação ao nosso Deus. Meus irmãos, eu quero crer que já temos maturidade do momento da nossa fala para responder aquela pergunta que eu fiquei devendo. E aí, alguns atos dos nossos filhos de ingratidão e de egoísmo podem decorrer de equívocos dos próprios pais, mas o ato do filho é responsabilidade exclusiva dele. Ninguém pode responder por ato de outras pessoas. O Espiritismo vem nos descortinar muito bem, explicar muito bem aquela expressão: a cada um segundo suas obras. Porque a cada ônus e a cada bônus que eu recebo é uma decorrência direta das nossas próprias atitudes, equivocadas e adequadas espiritualmente. Então, precisamos nos entender dentro desse processo. E jamais, nunca mais dizermos: a culpa de eu ser ingrato é do meu pai que me abandonou. A culpa de eu ser ingrato é da minha mãe que era violenta demais comigo. A culpa de eu errar tanto é do Satanás. Olha que conveniente, olha que fácil. Era muito fácil hoje eu dizer: não, a responsabilidade é minha. O Espiritismo vem nos dizer que a responsabilidade é simples. E aí como é que fica o pai?
responsável pelos exemplos de ingratidão que ele deu para aquele filho. Ou seja, ele é responsável pela própria ingratidão dele em relação aos seus pais, avós dos seus filhos. Por isso ele é responsável porque foi um ato dele. O pai é responsável por ter falhado na missão de bem educar aquele ser reentrante no mundo físico. Aí sim ele é responsável, porque foi uma missão, foi uma falha, foi uma fuga da própria responsabilidade. Então, nesse caso, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade é dele. Agora, o que é que a gente percebe em muitos pais e em muitas mães? Mais um ato de ingratidão em relação a Deus. Começam a reclamar dos filhos, que são ingratos, que são egoístas. Meu Deus, como é que tu colocas uma criatura desta, que só veio para perturbar o nosso núcleo familiar, um núcleo familiar tão equilibrado? Nós que somos tão gratos aos nossos próprios pais materiais, e a ti, meu Deus, está praticando um ato de ingratidão e afirmando que é grato a Deus. E, gente, aqui a gente vai descortinar a essência, a natureza dos laços de família. Nada ocorre ao acaso, absolutamente nada, sem exceção. Se o acaso existisse, não existiria justiça divina. Então, tudo que ocorre tem um sentido e um propósito, e é sempre um sentido e um propósito bom. Então, se nasce um filho daquela forma, no capítulo 14, o item 9, que é justamente o nosso tema, Santo Agostinho vem esgotar esse assunto de uma forma exaustiva, quando ele apresenta uma das possibilidades, só uma, é que aquele filho seria alguém com que nós tivemos um desafeto em encarnações anteriores. Isso é só uma das possibilidades. Nós não podemos jamais dizer que quando se nos aparece à frente um filho ingrato, egoísta, não podemos dizer, carimbar que foi um desafeto nosso, porque existem outras possibilidades. Mas uma delas é essa. Então vamos falar dos laços de família no mundo espiritual e nas vidas anteriores. Tem duas fórmulas da gente se aproximar muito das pessoas no passar das encarnações. Uma delas é pelo viés do amor. O amor é esse liame que nos une, que nos junta. E o Espiritismo vem dizer que aquela história, que até a morte o separe, ela não é bem assim. Porque para quem ama, nem a morte vai separar. Então a gente estará junto em encarnações subsequentes, por esse liame maravilhoso, divino, chamado amor. E tem outra forma de nos aproximarmos também dos seres, por encarnações a fio. É a antipatia, é a conflituosidade, é a animosidade. Então, você quer viver muitas encarnações com a pessoa, ame-a ou odeia. De um jeito ou de outro, vocês estarão juntos. No primeiro caso, para burilar, para aprender com esse amor coletivo, para se melhorar, para viver em conjunto, para construir em conjunto. No segundo caso, aquelas pessoas que têm relações conflituosas em encarnações passadas, para aprendermos. Aprendemos o quê? A amar aquele ser. Por isso que quando estamos diante de um filho ingrato e assumimos aquela postura e dizer assim, não, você é ingrato, você é injusto, você é egoísta, vá para lá, eu quero distância de você. O que é que esse pai está fazendo? Descumprindo a sua missão. Porque o objetivo dele quando encarnou era se aproximar daquele ser, era ficar cada vez mais perto dele, era procurar entender, era procurar amá-lo. Mas o que é mais conveniente fazer? Fica para lá que eu fico para cá. Não vem atrapalhar minha vida. E não vamos falar só do pai em relação ao filho, vamos falar na relação reversa, já que os nossos deveres são recíprocos de todos nós, mas dentro do núcleo familiar é mais forte essa reciprocidade. Então o filho também tem deveres em relação ao pai. E aí aquele filho diante daquele pai que não se faz compreender, aquele pai que se torna difícil para ele, que também cria uma barreira e abandona, ele também está descumprindo a missão dele. Porque
Porque a obrigação não é só de um lado, é reflexo de um lado e de outro. Cada um de nós tem a nossa parcela a cumprir nessa grande missão de evoluirmos. Então fiquemos atentos mais a essa circunstância de que as obrigações nesses laços de família são sempre recíprocas. E como eu já tinha dito, não só nos laços de família, eu tenho obrigações com cada um de vocês, vocês têm obrigações comigo e entre si. Todos nós temos obrigações com os nossos irmãos que estão do nosso lado. No mundo de provas e expiações, a gente não consegue ainda exercitar um nível de amor que nos faça perceber isso. Mas faz parte do nosso dever aprender, melhorar, progredir. Então, minha gente, está se direcionando para o fim e eu ainda tenho algumas questões para resolvermos. Então, vamos tocar o barco. Uma delas é assim: a posição do pai ou da mãe. O que fazer nesse caso? Como agir? Eu costumo dizer, por isso até eu perguntei ao Sebastião se tinha um evangelho segundo o Espiritismo aqui. Eu costumo dizer que para tudo na nossa vida tem um manual do Evangelho do Cristo. Você está em dificuldade? Vai para o Evangelho. Você está ansioso? Vai para o manual. Você quer entender o mecanismo, como ocorrem as coisas, a justiça divina? Vai para o manual. Você quer ter uma vida mais feliz, com mais prosperidade espiritual? Vai para o manual. Então Cristo nos deixou esse manual aqui. Só que Cristo fez mais. O amor dele pela gente era tão grande que ele imaginou, disse, rapaz, ele podia escolher um médium e mandar o manual. Está aí, se vê. Mas ele percebeu o nosso atraso, principalmente há 2000 anos atrás. E ele disse, rapaz, eu vou levar o manual pessoalmente. E ele veio trazer o manual, mas não só trazer o manual, dar exemplos desse manual. Então nós temos o manual e o exemplo. Mas esse manual e esse exemplo para quê? Para transformar o nosso amor. Porque, sinceramente, eu me incluo nessa categoria ainda do amor-se, o amor condicionado. É aquele amor que a gente olha para as pessoas e diz, eu te amo se você me amar. Eu te amo se você for bom ou boa para mim. Eu te amo, meu filho, se você não for ingrato comigo. Isso é o amor-se. Qual é a proposta que está no manual e no exemplo do Cristo? É o amor apesar de. É olhar para o nosso filho e dizer, filho, apesar de você ser orgulhoso, egoísta, ingrato comigo, eu te amo. E vamos comprovar que o caminho realmente é esse pelo exemplo do Cristo. Um dos momentos mais belos de toda a trajetória do nosso irmão maior foi o momento que ele estava pregado no madeiro infame, perto da hora extrema, e o Cristo não olhou para Deus e disse, Deus, se eles me pararem com essa tortura, perdoa-os. Cristo, ou Deus, se eles se arrependerem do que estão fazendo comigo, perdoa-os. Cristo não disse isso de forma alguma. O Cristo disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A mesma coisa que dizer, Pai, apesar de eles terem me condenado injustamente, apesar de eles estarem me torturando, apesar de eles estarem me assassinando, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Que exemplo lindo, maravilhoso, que toda vida que eu falo, nesse exemplo eu me emociono. Então é lá que nós temos que chegar. É fácil? Eu acho que não. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos o peso da matéria, então não é fácil. Mas por que não é fácil? Eu vou cruzar os braços, aí cada vez eu vou estar mais distante. Esse é amor puro, esse é amor incondicional. Também
não adianta de nada, meus irmãos. Hoje a gente sair dessa palestra e decidir, a partir de amanhã eu vou estar amando incondicionalmente todos os meus irmãos. Porque se a gente tomar esse tipo de decisão, o que é que vai acontecer? A gente vai se decepcionar conosco mesmo. Nós não temos como dar um passo deste tamanho. É a mesma história de uma viagem transcontinental que a gente vai fazer a pé. Eu tenho como me deslocar do Brasil até a China com um passo só? Obviamente que não. Mas eu posso dar um passo, eu posso dar outro. E cada passo que eu dou, eu estou mais perto da China. É assim também com os nossos grandes desafios espirituais. Demos um passo depois do outro. É assim que a gente consolida uma transformação. É assim que a gente revoluciona a nossa própria vida. Quero crer que não existe uma fórmula da evolução espiritual. Não existe uma fórmula do progresso. Por quê? Porque cada um de nós tem as nossas possibilidades e as nossas impossibilidades que devem ser respeitadas. Então, me direcionar para o amor incondicional, talvez amanhã seja dar um sorriso para o meu filho. Mas outra pessoa, talvez, o passo dela seja diferente do meu. Cada qual tem o seu caminho. Mas o que é importante? Nós não cruzarmos os nossos braços. Nós darmos os nossos passos, um após o outro. Eu gosto muito do Saulo que virou Paulo. Aquele ser extraordinário. Para mim, o símbolo máximo da revolução. Que ele mudou assim de uma forma extraordinária em uma única encarnação. É por isso que eu sempre que vou falar sobre a mensagem do Cristo, eu procuro alguma passagem de Paulo. E Paulo nos orientou, dar graças em tudo. Gente, não tem exceção. É dar graças em tudo mesmo. Vamos citar alguns exemplos. Eu gosto muito de exemplos porque fixa essas coisas na cabeça da gente. O que é que a gente faz diante daquele nosso irmão que parece que nasceu para nos perturbar, para tirar a nossa paz, para nos tirar da nossa zona de conforto? Agradecer. O que é que a gente faz em face daquele nosso irmão que nos calunia por diversas vezes repetidas? O que é que a gente faz? Agradecer. O que é que nós fazemos em face de um filho ingrato? Agradecer. O que é que o filho que é grato, que é bom, que é justo, faz com aquele pai violento que o abandonou? Agradecer. Será, gente, aquele ser que parece que vem nos aperrear, ele está ameaçando mais débitos espirituais para ele próprio. Mas em relação a nós, ele é o mestre. Ele é o mestre que vem nos oportunizar o exercício da paciência. Aquele ser que nos calunia repetidamente, ele está aumentando os seus débitos. Mas em relação a nós, ele é um mestre que vem nos oportunizar a cada calúnia o exercício do perdão 70 vezes 7. Aquele filho ingrato e aquele pai que não cumpriu sua missão, que foi incompetente no seu dever de exercer a paternidade, ou aquela mãe, eles estão aumentando os seus débitos. Mas em relação a nós, eles são mestres. Mestres que vêm nos oportunizar, nos direcionarmos a esse amor puro, a esse amor incondicional que o mestre deixou no manual e que nos deixou um exemplo tão bonito. Para finalizar, pelo adiantar da hora, eu trago-vos uma passagem entre Pedro e Cristo. Essa passagem está descrita no capítulo 12 do livro Boa Nova. Se não me falha a memória, o título do livro, do capítulo é Amor e Renúncia. Que Pedro pergunta: Mestre, o que fazer diante da ingratidão? Aí o Cristo, com aquele jeito extraordinário de ser, olha para Pedro e diz: ama incondicionalmente.
porque o verdadeiro amor não reconhece recompensas e nem pede uma contrapartida. Meus irmãos, muito obrigado, agradeço mais uma vez a casa pela oportunidade, e que a paz do nosso Mestre Jesus invada o nosso coração.